Bem, irmãos, hoje estamos iniciando uma série respondendo aos propósitos de Deus. Amém? Eu creio que ela vai durar todo o mês de dezembro. Uma direção do Senhor para a nossa vida. Vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8. Aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8. Todos acharam? Agora está mais fácil achar, né, irmãos? Então vamos ler. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E agora eu quero dar ênfase no verso 10, que é o texto base para a nossa meditação nesta manhã. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O tema de hoje é 4 propósitos para 2025. Falei errado? Obrigado, bispo. Por isso que o povo ficou assim, né? Filipenses 3:8, me perdoe. Muito bom. Que o bispo socorreu aí. É porque eu transcrevo, então, para mim está certo. Queridos, a cada término e início de ano, há daqueles que fazem um balanço de tudo o que passou, estabelecem novos propósitos para o ano que se inicia. Todavia, muitos não fazem nenhuma coisa nem outra. Isto porque a maioria dos seres humanos padecem de absoluta ausência de propósito na vida. Por isso, muitos perdem a motivação para a vida. Mas se alguém que, depois de convertido, nunca viveu à deriva, nunca viveu destituído de propósito e sentido para a vida, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Por isso ele declara em 1 Coríntios 9:26, assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não dando golpes no ar. Por isso, irmãos, nós podemos aprender com ele. Queridos, nós podemos estabelecer muitos propósitos em nossa vida, por exemplo, aqueles relacionados às conquistas pessoais, à melhora de qualidade de vida, ao crescimento espiritual, intelectual, à estabilidade emocional e financeira, e por aí vai. Porém, os propósitos mais abençoados que podemos eleger são aqueles ligados à vida espiritual. Porque na vida tudo mais passa, menos as conquistas espirituais.
Sabe, comigo não tem aquele negócio, esse vai ser o melhor ano da sua vida. 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Eu não tenho essa conversa. Porque, na realidade, 2025 é semeadura de 2024, é colheita de 2024. 2026 será colheita do que você semear em 2025. Então, tem uma condicional. Se você abraçar esses propósitos que vou mencionar aqui agora, nesse texto, por certo, o seu ano de 2025 e 2026 serão melhores. Amém, queridos? E quais são os propósitos mais elevados que norteiam a vida de Paulo, por exemplo? Se você perguntasse a Paulo o que você mais deseja conquistar, Paulo, o que é que confere mais sentido e significado para a sua vida? Talvez ele respondesse com esse texto: olha, eu estabeleci 4 abençoados propósitos para a minha vida. Amém, queridos? 4 propósitos para 2025. Eu tenho orado esse texto por uns 6 meses, mais ou menos, está lá na minha devocional. Falei, eu quero perseguir isso. Aí subiu ao meu espírito de trazer isso para você. Paulo diria, tudo que eu mais quero é conhecer a Jesus. Está aí no verso 10. Quero conhecer Cristo. Cristo, irmãos, conhecer a Cristo é um propósito que todos nós deveríamos perseguir para o bem da nossa alma e segurança da nossa caminhada. Mas o que seria conhecer a Cristo? Em primeiro lugar, é ter um conhecimento experimental dele. Você sabe que conhecer uma pessoa não é saber que ela existe. Você pode afirmar que conhece alguém e essa pessoa que você diz conhecer nem sabe que você existe. Podemos dizer que conhecemos alguém quando temos um tempo de convivência com essa pessoa, quando desenvolvemos com ela uma amizade profunda, em que afetamos e somos afetados por essa amizade, quando sabemos quais são seus valores, sua visão da vida e por aí vai. Então, queridos, conhecer a Cristo é muito mais que saber algumas coisas a respeito dele. A pessoa pode admitir a sua historicidade, sua divindade, admirar seus ensinos, sem, no entanto, conhecê-lo verdadeiramente. Por exemplo, muitos contemporâneos de Jesus que cruzaram seu caminho não tiveram um conhecimento experimental dele. Sabiam dele, mas não tiveram uma experiência com ele, como tiveram seus discípulos que creram nele. Paulo, na primeira etapa da sua vida, sabia da existência de Jesus e dos seus discípulos, inclusive os perseguia em nome de Deus. Mas num segundo momento, ele conheceu Jesus naquela experiência gloriosa da estrada de Damasco com a sua conversão. E o que a gente pode concluir por inferência é que na sua conversão ele teve um start do conhecimento de Jesus, tanto que continuou, como afirma o texto, a cultivar o propósito de continuar conhecendo a Jesus de uma maneira mais profunda. Amém? Você conhece Jesus? Segundo lugar,
Conhecer a Cristo é se deixar transformar à semelhança dele. Eu me lembro que eu ouvi uma experiência de um missionário numa tribo, em que ele, anunciando Jesus aos nativos, descrevendo, eles disseram para ele: ele já esteve aqui. Nós conhecemos ele. E eles estavam se referindo a um missionário que havia passado por lá. Quando os cristãos foram pela primeira vez chamados de pequenos cristos, que é cristão, é porque identificaram neles a semelhança de Jesus. Do Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, surgiu a frase: em Cristo nós sabemos como Deus é e como o homem deveria ser. Olha a importância de conhecer Jesus, irmãos. Ou seja, quanto mais conheço a Cristo, mais saberei como devo ser. Então, nesse sentido, conhecer a Cristo é ir se assemelhando a Ele, encarnando na vida seus ensinos, se deixando transformar de glória em glória à semelhança dele pelo Espírito, como diz Paulo. E pensar não com as categorias desse sistema chamado mundo, mas com as categorias do Evangelho, dos ensinos de Jesus, com as categorias da fé. É se abrir para que ele seja formado na nossa interioridade. Paulo encarnou tantos ensinos de Jesus na vida que foi capaz de dizer: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. Eu gosto da máxima que diz: eu quero ser mais parecido com Cristo para fazer mais por Ele. Amém, queridos? Terceiro lugar, conhecer a Cristo é tê-lo como padrão, como modelo e exemplo a ser seguido, a ser imitado. Olha a coragem de Paulo, irmãos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O cara vivia imitando Jesus e ele garantia: podem me imitar, porque vocês estarão imitando ele. Amém, amados? Então, conhecer a Cristo é tornar um imitador dele, tendo-o como modelo, como referência. Para ser mais prático, agir como ele agiria, é valorizar o que ele valorizaria, é processar os sentimentos como ele processaria e perguntar: o que faria Jesus em meu lugar nessa ou naquela situação? Então, que tal, queridos, estabelecer como um propósito para o ano e para a vida crescer no conhecimento de Jesus? Amém, amados? Conhecimento experimental. E nesse sentido, nós precisamos ser intencionais com relação a esse crescimento espiritual. Segundo propósito que Paulo revela nesse texto é: tudo o que eu mais quero é conhecer o poder da ressurreição. Ou seja, sentir em mim o poder da ressurreição. Está aí no verso 10 também. Queridos, vejam que oração Paulo faz pelos irmãos em Éfeso.
lá no livro de Éfeso, capítulo 1, verso 19. Olha o que ele ora. Senhor Deus, que eles conheçam a grandeza do seu poder, do poder que atua em nós, os que cremos. Esse poder que age em nós é o mesmo poder que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Irmãos, a palavra no original usada para esse poder que ressuscita Jesus dos mortos é o poder do poder do poder. É um poder ultra especial. Paulo ora para que Deus abra os olhos daqueles irmãos, para que eles consigam discernir que esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre eles, está sobre a sua vida. É o que está dito aí. Há um poder atuando em nós que cremos em Jesus. É o mesmo poder que Deus colocou em operação para ressuscitar Jesus dos mortos. Ou seja, é o poder da ressurreição. E Paulo então está dizendo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Irmãos, caminhar sob o poder da sua ressurreição é desfrutar desse poder na vida diária. Em primeiro lugar, quando você vai se despindo da velha natureza e se vestindo da nova natureza, como diz Efésios 4, 22, 24, despir-se do velho homem, abandonar a velha natureza e revestir-se do novo homem, viver de acordo com a nova natureza, ou vestir-se do novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você está potencializado pelo poder da ressurreição para abraçar a nova natureza em Cristo. Ou seja, recusar as práticas que não agradam a Deus, abraçar a nova vida, mortificar as obras da carne. Estamos, irmãos, potencializados para dizer não à carne e, consequentemente, ao pecado. Como diz a Bíblia, não somos mais devedores da carne e nem escravos do pecado, porque o poder da ressurreição está sobre nós. Conhecer o poder da ressurreição é exercer a autoridade sobre o inimigo. Cristo vivo e ressurreto é a base da nossa autoridade sobre o inimigo. Se você perguntasse onde está Cristo ressurreto, há uma resposta de Paulo em Efésios 1:2, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. É lá que ele está. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus está lá, acima de toda a hierarquia maligna. E onde estamos nós? É uma boa pergunta a se fazer. Ele continua e responde em Efésios 2:6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós estamos na mesma posição, acima de toda a hierarquia maligna. Esse é o poder da ressurreição. Você está em Cristo, você está revestido de autoridade sobre toda a hierarquia maligna. O inimigo não pode tripudiar a sua vida.
Ele precisa encontrar em você uma resistência no uso da sua autoridade espiritual, porque você está sob o poder da ressurreição. Amém? Conhecer o poder da ressurreição é andar consciente de que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição futura. É claro que ninguém aqui está pensando em morte, né, irmãos? O crente é esse ser que crê que no céu tudo é melhor, mas ninguém quer morrer. Aliás, se você perceber, a gente quer que Jesus volte para dar a gente um tratamento VIP, para a gente não mergulhar na morte, ser arrebatado assim direto. Mas quem caminha na terra convicto de que tem uma pátria no céu e vai viver eternamente na glória, consegue afrouxar o cinto com os valores revogáveis e passageiros deste mundo, vivendo uma vida desinstalada e aberta para Deus, para o próximo, para eleger valores permanentes e eternos. Dito de outra forma, quem vive nessa perspectiva subordina os valores terrenos aos valores celestiais, prioriza as coisas de Deus e busca as coisas do alto, porque está debaixo do poder da ressurreição e de posse da vida eterna. Conhecer o poder da ressurreição é estar motivado para a obra do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz em síntese o seguinte: eu não tenho esperança da ressurreição. Se não tenho a esperança da ressurreição, por que eu continuaria arriscando minha vida ao anunciar o Evangelho? Se não há ressurreição, juízo final, eternidade, por que eu vou ficar sofrendo por amor ao Evangelho? Isso não seria sofrer inutilmente? Por que suportar o sofrimento e perigo se a morte é o fim de todas as coisas? Mas, queridos, o investimento dos nossos recursos, nossas habilidades, nossa energia vital e tempo na obra do Senhor transcende o temporal e se projeta para a eternidade. Por isso, o trabalho do obreiro do Senhor, que ensina, que intercede, que serve, que evangeliza, que discipula, que aconselha, que socorre, que adora, esse trabalho é eterno e não será vão. Por isso, ao falar da ressurreição, Paulo conclui dizendo em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, o trabalho do obreiro do Senhor se projeta para a eternidade. Amém, queridos? Terceiro propósito que Paulo revela nesse texto é: tudo o que eu quero é tomar parte nos sofrimentos de Cristo. Ainda está no verso 10, a participação em seus sofrimentos. E você poderia perguntar: mas pastor, Cristo já não sofreu de uma vez por todas? Porque Paulo diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Queridos, desde os primeiros séculos, pessoas sofrem por encarnarem o Evangelho na vida, por pregarem o Evangelho a outros, por darem prosseguimento à missão legada por Jesus. Por exemplo, Paulo sofria
privação, risco de vida, naufrágio, fome, frio, nudez, perseguição, etc. Para anunciar o Evangelho, para consolidar as igrejas, para estabelecer lideranças. Era muito sofrimento, irmãos. O sofrimento pode nos visitar por variadas razões. Há sofrimentos que são aleatórios e quem vive nesse mundo caído está sujeito a eles. Assim é que vivemos num mundo contingente, no qual há sofrimentos para os quais nós não temos explicações. Podemos também sofrer em razão da maldade dos outros. Mas a Bíblia deixa claro que há sofrimentos que a gente escolhe sofrer. Ou seja, podemos escolher sofrer por coisas que Jesus sofreria. 1 Pedro, capítulo 4, verso 5, diz que você pode sofrer por fazer o mal ou por se meter na vida dos outros. Esse é o sofrimento que Jesus não sofreria. Trata-se daquele sofrimento que se instaura em nós em razão da má semeadura. E a Bíblia é clara quanto a esse princípio. Ela diz que o ser humano semear, ele vai colher. Está lá em Gálatas 5:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Então a pessoa pode estar sofrendo em razão da má semeadura que fez. Mas há quem sofra também por cultivar valores equivocados. Você conversa com as pessoas, na sua grande maioria, elas estão chateadas, tristes, frustradas, porque não têm o que gostariam de ter, porque não são o que gostariam de ser. E sofrem comidas de inveja. Sofrem por seguirem o curso deste mundo. Há quem sofra por amargar uma disciplina de Deus em razão do pecado. Enfim, assim por diante, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que há sofrimentos que a gente escolhe que Jesus não escolheria. Então, participar dos sofrimentos de Cristo significa, do ponto de vista prático, escolher os sofrimentos que Cristo escolheria sofrer. Porque a Bíblia também diz que há quem sofra por fazer o bem. 1 Pedro 4,14 diz isso. Como no caso da perseguição religiosa, ou a quem sofra por viver uma vida coerente num sistema corrompido pelo pecado e que não deveríamos nos envergonhar desse sofrimento, diz 1 Pedro. Ou seja, participar dos sofrimentos de Cristo significa sofrer os sofrimentos que Cristo sofreu e sofreria. Por exemplo, sofrer em solidariedade, aquele que sofre. Jesus escolheria esse sofrimento. Sofrer por viver justo e piedosamente em Cristo Jesus, que conforme diz a palavra serão perseguidos. Sofrer como luz do mundo que denuncia as trevas. Sofrer como sal da terra, sendo cáustico na denúncia contra o mal e contra a injustiça que graça no mundo. Sofrer por viver em obediência ao Senhor, perdendo, quem sabe, uma vantagem imediata aí na vida. Sofrer por estar do lado do bem no mundo permeado pela maldade. Sofrer por encarnar os valores do reino de Deus, que sempre encontra resistência nos valores desse sistema chamado mundo.
Citando outra parte do texto que citei, Gálatas 5:8, diz: mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida. Por isso, diz o autor, diz Paulo, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Você percebe que podemos escolher o sofrimento que queremos sofrer? Sim ou não? Jesus sofreu por amor a nós. Ele sofreu para nos salvar. Ele sofreu para se identificar com aqueles que necessitavam dele. Ele sofreu por obedecer a Deus, porque está dito que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Ou seja, em meio ao sofrimento, ele escolheu obedecer. Minha pergunta para você, que tenho feito para mim, quais sofrimentos você tem escolhido sofrer? Por que você sofre? Você pode estabelecer, então, como propósito para esse novo ano: se tiver que sofrer, vou sofrer por aquilo que Jesus sofreria. Não é um bom propósito? Amém? Você está aqui? Vou falar que nem o pastor lá do Pura Fé. Quero pelo menos 10 comigo aqui, senão eu paro de pregar e vou embora. Não é assim, Taninha? Pastor Lucas? Não, esqueci. Lucas, eu amo ele. Eu amo a pregação dele. Esse é um bom propósito. Último lugar. Paulo diz como propósito: tudo o que eu mais quero é me conformar com Jesus na sua morte. Ou ele diz no verso 10, a mesma coisa de modo diferente. Sendo feito conforme sua morte. Queridos, a bem da verdade, a prática do Evangelho é um convite à morte, que precede a vida. Jesus explicou esse princípio usando a metáfora do grão de trigo. Ele diz em João 12:24, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Assim é na natureza. Amém, queridos? Nossa vida só frutifica quando morremos para o pecado, para o ego autocentrado, para o mundo. Romanos 6:8 diz: morremos com Cristo e com Ele viveremos, morremos para o pecado e vivemos para Deus. E assim como um morto não responde a estímulos, você vai num velório, você pode ir lá com uma agulhinha e cutucar o defunto, não haverá resposta nenhuma. Assim também, quem morre com Cristo não deveria responder aos estímulos da carne, do pecado, do mundo. Eu fico até imaginando Satanás reunido com seus comandados e dizendo a respeito de você: com esse aí não adianta, ele está morto. Quem morre com Cristo, como disse, morre para a velha natureza, anda em novidade de vida, de uma vida ressurreta. Por exemplo, você morre para o egoísmo, que te faz solitário, e vive para o altruísmo, que te faz solidário com as pessoas. Você morre para a avareza, que te prende à idolatria,
e vive para a generosidade que dignifica você. Você morre para as obras da carne e vive para manifestar o fruto do Espírito. Você morre para a incredulidade e vive para a possibilidade de crer. Você morre para sentimentos destrutivos como amargura, ressentimento, mágoa, espírito de vingança e vive para pedir e liberar perdão que te restaura. Você morre para a obstinação da vontade, especialmente aquela que não está em consonância com a vontade de Deus, e vive para acatar a vontade de Deus para a sua vida. Então, a essa altura, cabe perguntar: quais mortes estão precisando acontecer na sua vida para que você caminhe em novidade de vida? Aquilo que da velha natureza caída ainda tem vida em nós, precisa receber um tiro de misericórdia e morrer de uma vez por todas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu posso afirmar seguramente nessa manhã que esses são os propósitos de Deus para a sua vida. E que se você abraçá-los, você vai ter um ano maravilhoso. Conhecer a Cristo, conhecer o poder da ressurreição, tomar parte nos sofrimentos de Cristo, tornar-se com Ele na sua morte. Agora, cabe-nos responder a esses propósitos. Esses são os propósitos de Deus para você. Que resposta você dará a eles? Então você responde a esses propósitos sendo, como disse, intencional no seu desejo de crescer no conhecimento de Jesus. Farei tudo o que puder, priorizarei esse alvo. Eu quero crescer no conhecimento de Cristo. Eu quero trocar aquele conhecimento de ouvir falar pelo conhecimento de agora meus olhos te veem, de comunhão, de intimidade, de experiências com Jesus. Então, se você deseja se deixar transformar à semelhança dele, se você deseja elegê-lo como um exemplo a ser imitado, diga isso para Deus, passando aqui no altar nessa manhã. Venha falar: eu quero, Senhor, eu quero conhecer mais Jesus. Pode vir.